Vamos lá, meus irmãos, começando nossa terceira aula de introdução ao Novo Testamento 2. Já oramos, pedindo a bênção de Deus, como é nosso costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graças a paz. Hoje vamos continuar trabalhando sobre o livro-texto, panorama do Novo Testamento, e hoje nós terminaremos as primeiras cartas de Paulo, e já iremos para as cartas mais importantes de Paulo. E como eu mencionei, né, nesse módulo, nós estamos seguindo o roteiro do livro do nosso querido irmão Gundry, tá bom? E hoje vou utilizar o material do Gundry e também estarei utilizando o livro Janelas para o Novo Testamento do pastor Enéas Tonino e João Marques Bentes. Então hoje a gente vai fazer aqui um apanhado, principalmente na epístola de 1ª e 2ª Tessalonicenses, e depois, quando formos para as cartas mais importantes de Paulo, nós estaremos utilizando o material do professor Jair Ribeiro, juntamente com esses materiais, tá bom? Então, vamos continuar, não tenho dúvida que vai ser um momento muito agradável, muito bom, e a gente vai aprender bastante, tá bom? Bom, como é costume, as nossas aulas são gravadas para que vocês possam utilizar depois esse material. Gravamos também porque essas aulas farão parte do currículo dos alunos em EAD, e gravamos também para abençoar o maior número de irmãos, onde quer que essas aulas cheguem, tá bom? Quem quiser saber mais sobre o nosso seminário, a descrição aqui do vídeo tem os nossos e-mails, e também, quem desejar comprar esses livros, na descrição do vídeo também tem ali os links dos livros, mas você pode comprar por onde você achar melhor, tá bom? Eu deixo ali já como uma referência de quais livros nós estamos utilizando. É claro, né, temos muitos outros livros, como eu apresentei para vocês aqui no primeiro dia de aula, que fazem parte dessa matéria. Mas a gente só está trabalhando nesses e já está bom demais, né? Não é verdade? Então, é isso. E também uma última informação, né? Se você estiver ouvindo essas aulas, você pode ver essas aulas no meu canal do YouTube ou no Spotify. Nas outras plataformas de podcast está chegando em áudio. E agora também, né, o YouTube está dublando as nossas aulas e está chegando em inglês em outros lugares e em espanhol. Então, assim, ficamos muito felizes, né, com essas ferramentas e esperamos contribuir com o povo de Deus e com os obreiros para formar obreiros cada dia melhores, que amam a palavra de Deus, que são apaixonados pela palavra de Deus, né? E que sejam fiéis até a morte, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, eu quero ler um texto bíblico que está em Tessalonicenses. Hoje a gente vai trabalhar sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e também a segunda carta, e eu quero ler um versículo que eu amo demais. Quando eu leio essa carta, esse texto destaca, que é o versículo de número 3, de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vou compartilhar aqui com vocês, na minha Bíblia em Kindle. Inclusive, os livros que utilizamos aqui, somente o período interbíblico você pode comprar em Kindle, tá bom? Eu mesmo tenho ele em Kindle, né? Nem todos os livros eles lançam no formato digital, né? Então, vamos lá, meus irmãos. Leia para nós, Tomé, por gentileza, aqui o versículo 3, essa carta de Paulo aos nossos irmãos de Tessalonicenses. Lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Amém.
Eu amo esse texto, porque aqui Paulo foi para essa igreja, como hoje a gente vai trabalhar, e ali nasce uma igreja, vamos dizer assim, uma igreja em poucas semanas que surge, nasce, e eles têm uma entrega tão linda, que quando Paulo agora vai falar a eles, Paulo aqui os elogia. E o que eu gostaria de destacar não é simplesmente o elogio de Paulo. Aqui é o elogio de Deus para aquela igreja. Aqui o Espírito Santo só estava usando a vida de Paulo para dizer para aquela igreja que era uma igreja, seu primeiro amor, que eles tinham chegado, eu diria, muito profundo. Eles tinham ido muito alto, se assim a gente pudesse também comparar. Ou seja, eles realmente tiveram uma conversão ímpar, aonde em poucas cartas a gente vai notar um elogio dessa forma. Isso não significa que eles eram perfeitos, mas prestem bastante atenção nas palavras. Lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé. Na NVI diz assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. 2 pontos. O trabalho que resulta da vossa fé. Aí, continuando aqui nessa versão, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Na NVI diz assim: o trabalho que resulta da fé, vírgula, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, guardemos por um minuto aqui a lembrança desse povo ao receber essa carta. Eles estavam ouvindo de Deus que eles tinham uma fé regada, ou seja, uma obra de fé, ou como diz aqui, trabalho que resulta da fé. Não era só fé e também não era só trabalho, mas eles atingiram aquele equilíbrio, uma fé que produz. Sabendo que nós não somos salvos pelas obras, mas jamais um salvo deixa de ter obra. Ou seja, as obras não nos salvam, mas todo salvo produz obras. E aqui, uma igreja recém-organizada tinha essa demonstração desse trabalho baseado na fé. Ou seja, era fé, mas tinha obras. Depois, do vosso trabalho de amor, ou como diz aqui, o esforço motivado pelo amor. Ora, uma igreja que já tem fé, agora é uma igreja que está apta no amor e que também trabalha nesse amor. Ou seja, pelo amor de Deus, poderíamos parar aqui, né? Um desses já estaria bom, ainda os 3, né? E por último, como conclui, e da vossa firmeza de esperança no nosso Senhor Jesus, ou seja, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor. Ou seja, eles tinham fé, eles tinham amor, eles tinham esperança em alto nível. Ou seja, aqui quem está falando não é Paulo, é o Espírito Santo. Aleluia. Então, essa é a igreja que a gente vai aprender agora, tá bom? Dá para começar um livro recebendo as palavras e elogios de Deus dessa forma? Ou seja, imagine o que Jesus diria para a nossa igreja. O que Jesus estaria falando para nós?
como que ele está nos vendo? É curioso, não? Eu quero acreditar que aqui, essa porção é um alento do Espírito para cada igreja de Jesus na Terra. Que seja uma igreja que realmente demonstra o trabalho que é resultado da fé e nunca o contrário, o esforço motivado pelo amor, ou seja, é esforço, mas a motivação é correta. E a perseverança, proveniente não do humanismo, não do ego, nem muito menos do egocentrismo, mas é uma perseverança proveniente da esperança no Salvador. Ponto. Aleluia. Eu não quero outra coisa para nós, tá bom? Então deixo aqui essa meditação, porque quando lemos Tessalonicenses, geralmente a gente vai fazendo a leitura, nós não notamos na profundidade daquilo que Deus fala, muitas vezes, com termos tão simples. São palavras simples, mas são doutrinas poderosas, são virtudes poderosas. Fé, amor e esperança. Aleluia. Né? Que Deus nos dê essas virtudes e que a gente siga os passos dos nossos irmãos. Tá bom? Gostaram? Já tinham notado algo dessa forma? Ainda não. Muitas vezes a gente lê e não percebe, passa desapercebido, não é? Pois é. Então, a gente vê o quanto essas igrejas elas foram relevantes, tá bom? E hoje, irmãos, nós vamos pegar aqui, eu fiz uma lição de casa muito legal. Eu também estarei utilizando hoje esse material, tá? Aliás, eu já mandei para vocês a Bíblia em Esboço do Robert Lee, editora Dois Irmãos, tá bom? É um material que eu usei nos meus dias de seminário. Conforme for, se der tempo, eu vou estar utilizando. Mas eu já mandei para vocês um arquivo dessa carta, mostrando a ordem e a estrutura dela, tá bom? E então, voltando só a uma breve recapitulação sobre Gálatas, tá tudo bem? Ficou tudo claro para vocês? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, lembrando que as primeiras cartas de Paulo, aqui o nosso querido irmão Godrin, ele vai falar que a primeira é Gálatas, mas terão outros irmãos, teólogos, que falarão que a primeira carta é Tessalonicenses. Nós não sabemos quais são. Podem ser uma ou outra, tá? Ou seja, essas são as primeiras, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou passar agora aqui para vocês um material baseado no nosso livro-texto, que é o livro aqui do Gundry, tá bom? Então, a gente vai agora para um slide. E por que eu fiz isso? Eu vou mostrar já já para vocês. Olha só, deixa eu mostrar aqui. Nós estaremos fazendo uma síntese do capítulo agora... aqui, nessa nova edição, não é o capítulo 12. Nessa nova edição, nós estaremos trabalhando agora aliás, é o capítulo 12. Da edição anterior, era o capítulo 14, tá bom? Então, só para deixar claro para vocês, quando tiver alguma diferença de capítulos, é porque muitas vezes eu utilizo ou um livro ou outro livro, tá? Então, agora, eu fiz esses slides aqui baseados no capítulo aqui do Gundry, que fala sobre 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, e nós vamos fazer agora um trabalho duplo. A gente vai ver as obras do nosso irmão Gundry, e logo na sequência eu fiz também um slide baseado no livro do Ernesto Nini. Vocês vão ver que eu vou fazer essa lição de casa para mostrar para vocês que os livros clássicos, eles se completam. Eles vão olhar de uma forma muito parecida, mas com abordagens peculiares. É óbvio que alguns autores, por exemplo, vão explorar alguns temas que eles acham
mais relevante. Lembrando que essa matéria, que é a matéria de introdução, temos muitos assuntos, né, irmãos? Então, assim, a proposta dela é mostrar as obras e os caminhos. Mas quando a gente entra mais profundo, tem muito assunto, tem muito tema. Então, eu vou fazer aqui em Tessalonicenses essas pontes, tá bom? Mostrando duas visões parecidas, tá bom? E esse material todo depois eu passo para vocês, tá bom? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Beatriz, faça as honras aqui para nós, por gentileza. Panorama do Novo Testamento. 1º e 2º Tessalonicenses. Consolo, correção e linha do tempo escatológica, baseado em R.H. Gundry, capítulo 14. No caso, né, como eu mencionei para vocês, aqui é no capítulo 12, tá bom? Porque tanto o capítulo 12 dessa versão atual trabalha Gálatas como Tessalonicenses. Então, continuando aqui. Pode ler para nós, filho. Começando daqui. Filipos, aí depois vem Tessalônica, que é a capital da Macedônia. Governo de patriarcas, colônia judaica presente. Maioria de convertidos gentios deixando os ídolos. Politarcas. Politacas? Isso, Politarcas. isso. Seria o sistema de governo deles. Uhum. Tá? Continua. A estada curta. Mais ou menos 1 mês, é isso? Exatamente. Olha que legal essa informação. Paulo não fica mais do que 3 semanas, quase 1 mês. Mas ele sai de lá. E a igreja? Sem Paulo? Tem problema. Se mantém firme. Se mantém forte. Porque realmente se converteram. Percebam o poder da conversão genuína. Muitas vezes, irmãos, a gente fica malhando a ferro frio há anos com algumas pessoas, com alguns irmãos, com alguns obreiros, e há um vitimismo e o doentismo que a pessoa nunca rompe. É simples, meus irmãos. Qual é o antídoto de Deus? Conversão. Passou pela porta da verdadeira conversão e não do convencimento, essa pessoa, ela é, como diz as cartas paulinas, ela é enraizada, ela é edificada, ela é sedimentada sobre Cristo. E a partir daí, uma nova história. Estamos diante de uma igreja que Paulo ficou menos de 1 mês. E veio o Espírito Santo e disse: vocês estão parabéns no amor, estão de parabéns na fé, estão de parabéns na esperança. E a gente vai aprender aqui. Não foi fácil para eles. Foi uma batalha horrorosa. Tanto é que Paulo fica ali porque vocês vão ver, ele está tendo embates e de repente ele parte por causa dos embates. Mas Paulo parte, deixa a igreja? Sim, não foi plano de Deus de que Paulo terminasse a sua vida aqui, graças a Deus. Mas percebam, olha que coisa linda isso. Então, guardem isso. Tudo começa com a conversão e tudo termina porque somos convertidos. Aqui estamos de uma igreja convertida. Agora, olha que curioso. Eram convertidos, mas tinham muito a que aprender. E, naturalmente, eles também erraram em alguns pontos, mas nada que os enfeiasse. Sabe aquela questão? Somos convertidos, estamos no caminho, estamos aprendendo. E, de repente, num ponto ou outro, precisamos ajustar. Foi o caso deles, tá bom? Então, olha só que você leu todinha essa frase? Ainda não. Por favor. Paulo prega por 3 sábados na sinagoga, trabalha manualmente para o sustento e recebe 2 doações de Filipos. Olha, essa informação aqui é poderosa. Lembra que nós trabalhamos na aula passada falando sobre a vida de Paulo. O que Paulo fazia mesmo? Qual era o ofício de Paulo?
construir tendas? Isso. Ou seja, se ele precisasse fazer algo, ele sabia fazer tenda. Agora, isso não significa que ele ficava fazendo tenda o tempo todo. Quando ele notava que ele precisava para se manter, para que não fosse mal compreendido, ele ia lá e fazia a tenda. Lembra na igreja de Corinto, que questiona o apostolado dele? Então, lá em Corinto, Paulo, inclusive, a gente vai ver, ele vai trabalhar. Ora, se Paulo foi questionado o apostolado dele, imagina o sustento dele. Então, tem vezes, meus irmãos, que a gente sabe o terreno que a gente está entrando. Ou seja, e aí, pastor, então Paulo foi orgulhoso? Longe disso. Não era o orgulho da vaidade, era aquele orgulho positivo da autoestima. Eu sei que no português a palavra orgulho sempre denota algo negativo, mas é aquele orgulho no sentido de eu não preciso de vocês naquele sentido de vocês vão pisar em mim e eu não vou zelar pelo nome. Paulo não, Paulo zelava pelo nome. Ah, vocês estão dizendo que eu não sou apóstolo, que eu sou explorador? Não, então não precisa me ajudar com nada, eu trabalho. Estão entendendo, meus irmãos? Olha como vive um ministro. Ele é muito resolvido. Agora, ele vive para Deus. Quando há o sustento da igreja, dos irmãos, né, dos amigos que custeiam tudo isso, glória a Deus, ele pode dedicar mais tempo na igreja, no ministério, no estudo, e é isso que, olha só que é lindo aqui, porque enquanto ele está ali pregando nas sinagogas, ele também faz o seu trabalho para levantar o seu sustento, mas ele mostra com toda a humildade, olha, muito obrigado, irmãos de Filipos, muito obrigado. Essas duas ofertas vão me dar condições de continuar pregando e ensinando sem ter que gastar tempo para trabalhar, para levantar o recurso. Paulo vai viver esse dilema durante todo o seu ministério, meus irmãos. Tá bom? Então percebam como isso é lindo e como isso nos ensina, tá bom? E então agora vem a grande oposição. Judeus incrédulos atacam a casa de Jason, Paulo e Silas fogem para Bereia. Opa! A casa de Jason agora é atacada e Paulo e Silas acabam indo embora. Então percebam a tensão que está acontecendo. Não foi algo simples, tranquilo. Olha como a obra de Deus na vida de alguns ministros são desafiadoras. Quando a gente lê a carta, e assim como lemos Atos, não fica tão claro. Mas vamos viver esse episódio aqui. Você está ali pregando, está trabalhando, está tendo oposição, chegam algumas ofertas, o povo está ouvindo a palavra e, de repente, um motim é levantado. E Paulo e Silas, então, saem, fogem, né, para não serem mortos. Olhando num primeiro momento, parece que foi uma grande derrota, não é? Mas olha a tenacidade de um homem de Deus. Ele espera em Deus, ele não desanima, ele continua firme. E aqui, para consolar aqueles irmãos que tinham uma fé especial, um amor também com as motivações corretas e uma esperança muito elevada, ele começa agora a escrever aqueles irmãos. Vamos lá, vamos olhar dois cenários. Olha a tenacidade e a convicção de Paulo e como essa igreja também se tornou madura. Maravilhoso ou não, meus irmãos? Dois servos de Deus maduros, com propostas bem difíceis diante de si, o ministro sendo perseguido e a igreja sendo perseguida, mas ninguém desanimando. Aleluia! Fantástico. Porque ao estudar a carta friamente, a gente lê os textos e a gente não percebe esses detalhes. Mas quando a gente começa a entender o contexto, o pano de fundo, os acontecimentos, a batalha, aquilo que acontecia, que era a perseguição dos judaizantes,
E a gente nota que aqui foi um estupim, mas Paulo não desanimou. E assim também essa igreja não desanimou. E como se não bastasse, a igreja de Tessalônica recebe um elogio brilhante, mas lá em Atos tem um texto brilhante com a igreja de Bereia. Qual era? Que os bereanos Consultavam a Bíblia, né? As Exato. Escrituras. Olha só o que diz, que os irmãos de Bereia, eles eram mais excelentes do que os de Tessalônica, porque eles consultavam as Escrituras. Em outras palavras, se essa igreja aqui tirou uma nota 10, aqui tirou um 10 mais, né? Sabe, um 10 ainda com pontos extras. Porque agora faz uma comparação, e olha aqui na hermenêutica, os textos paralelos, né? Que coisa linda. Tessalônica era uma igreja de virtudes. Bereia é de virtudes e é de profundidade na palavra. Aleluia. Mas olha o contexto. O contexto aqui foi de batalhas. Paulo não desanimou, nem essas igrejas desanimaram. Só aqui, meus irmãos, vocês já ganharam a noite, né? A gente poderia terminar a aula aqui, que aqui já deixa o nosso coração repleto de alegria. Porque muitas vezes, sejamos honestos, irmãos, a gente vai vivendo o nosso dia a dia, a monotonia, e tem hora que viver a vida cristã ordinária, ou seja, vai para a igreja, volta da igreja, vai para o culto, prepara a mensagem, prega, visita o irmão, é o irmão atribulado, é o irmão fervoroso. Ou seja, tem hora que a vida da igreja monótona faz com que a gente perca um brilho dessas coisas. E quando a gente olha para isso, essa vida monótona e ordinária, ela recebe um brilho. Que assim, é como se Deus estivesse dizendo, meus servos, alto lá, para de bobeira. Você está vivendo nessa normalidade de paz, de tranquilidade. Aproveita, porque olha a minha igreja, olha o meu apóstolo, olha o meu servo, olha as lutas que eles tiveram. Vocês não estão tendo nem 1% dessa perseguição. Ou seja, está muito fácil para vocês. Para de reclamar. Não é verdade, meus irmãos? Só aqui dá vontade de regaçar a manga e trabalhar mais. Entendeu? Então, se parássemos a nossa aula aqui, a gente já estaria, eu diria, mais do que feliz. Porque a gente vê o quanto a gente tem para crescer. Tá bom? E Paulo, como eu já disse, a gente não precisa falar muito sobre ele. Mas é interessante saber que as igrejas que Paulo formou eram, eu diria, bem paulinas, ou seja, seguiam ele ipsis literis, né? Discípulos. Por isso que a gente precisa, meus irmãos, de obreiros piedosos, gente que é crente, que é apaixonada por Deus, que é fervoroso, sempre próximo da gente, porque é possível melhorar um pouco mais, né? Tá bom? E aqui, Corinto. Leia para nós. Ponto de escrita. Timóteo junta-se a Paulo com um relatório, motivando a primeira carta. Ou seja, vem Timóteo, depois de tudo, lá em Corinto, e fala, olha, Paulo, nossos irmãos de Tessalônica estão passando por algumas dificuldades. E aí nasce a carta. Percebam que as cartas nascem pelas dificuldades. Pode ser por uma orientação? Pode, mas a dificuldade nasce uma lição. Vamos lá. É assim na nossa vida? Na nossa dificuldade, Deus gera um milagre. Na nossa provação, Deus gera um escape. Na nossa tribulação, ou quem sabe perseguição, Deus nos faz ver o mar vermelho se abrir, o maná vir do céu, ou seja, Deus está trabalhando na nossa vida, tá bom? Então, alguma pergunta, alguma dúvida? Só um contraponto, pastor, dessa
essas duas igrejas, né, Tessalônica e Corinto. Justamente Tessalônica foi elogiada pelo amor, a fé e a esperança, e Corinto lá vai falar, né, o amor, a fé e a esperança, que é as mais importantes, mas mais ainda o amor, né? Sim, 1 Coríntios 13, né? No Mostrando finalzinho. isso. Agora eu te pergunto, boa, e a igreja de Corinto, que era grande, tinha amor? Que fé é aquela, né? Uma fé misturada, né? Com disputas tribais e esperança. Perceba, né? Olha que diferença. Duas igrejas de Paulo, mas duas reações diferentes. Porque, irmãos, guardem isso também. Isso é uma pérola. Nem tudo depende da gente, tá bom? Eu estou aqui ensinando para vocês, eu não sei o que vocês vão ser, depende de vocês. Há uma contribuição, nossa, claro, Deus usa-nos, sempre vai ser assim. Mas há uma resposta do aluno, há uma resposta da ovelha, há uma resposta da família. Não tem como a gente equacionar. Pode ver, é o mesmo Paulo, que vai para duas igrejas brilhantes, Tessalônica e Bereia, e monta elas ali. E uma terceira horrorosa que é Corinto. Mas é o mesmo Paulo. E aí? São respostas diferentes, né? Mas Deus, na sua misericórdia, vai usar os seus ministros, tá bom? Então, leia para nós, Cia, por gentileza. O foco profético no Novo Testamento. Discurso no Monte das Oliveiras é um ensino direto de Jesus. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. O Apocalipse de João é a revelação final e cósmica. E as epístolas aos Tessalonicenses, a teologia pastoral da parousia, segunda vinda. Ou seja, né? Essa palavra parousia, irmãos, ela nasce, né? Inclusive nós usamos muito ela na teologia, principalmente quando falamos de escatologia, do regresso de Jesus, porque o que era parousia nos dias bíblicos? Era quando, por exemplo, o imperador romano visitava uma cidade, ou um rei entrava numa cidade. Era a chegada. Todos paravam para recebê-lo, para prestigiá-lo, para homenageá-lo. Então, essa palavra tem a ver com o retorno, com a vinda, mas não é uma vinda qualquer do João das Couves, é a vinda de um rei. E no caso bíblico, é do rei dos reis e do Senhor dos senhores, ou seja, é quando ele voltar. Então, essa expressão ela é muito utilizada e a gente vai utilizá-la na teologia porque ela demonstra isso, é a chegada, é a vinda do Rei Supremo, tá bom? Então, há um foco profético no Novo Testamento que tem a ver com os discursos de Jesus, que tem a ver com o Apocalipse de João e também com as epístolas, as cartas aqui de Tessalonicenses. É claro que existem outras porções no Novo Testamento, mas esses textos que foram citados, eles dão mais ênfase. Assim como no Velho Testamento, há uma ênfase maior, aonde? Em Daniel, em Zacarias, em Joel. Mas só eles falam dos sinais dos tempos? Claro que não. Há outros textos, mas a ênfase está neles, né? Então, leia aqui para nós, filha, por gentileza. Em 1 Tessalonicenses, a escatologia traz congratulações e consolo. Em 2 Tessalonicenses, traz correção. Aqui está dando uma dica do que trata essas duas cartas, mostrando que há uma diferença de tema. Uma é consolo, uma é voltada para essa questão de se congratular, e a outra vai trazer correção, tá bom? Então, tudo bem até aí? Então, prosseguindo. Pode ler para nós, filha. 1 Tessalonicenses, o relatório e a resposta. O relatório de Timóteo. Timóteo retorna a Paulo em Corinto, em Atos 18, 5. Continua lendo o relatório? Pode ler. Traz excelentes notícias. Os tessalonicenses estão resistindo à perseguição. Dúvida reportada. Preocupação e tristeza com a morte física dos irmãos antes da volta de Cristo.
Opa, então no primeiro momento Timóteo fala para ele, olha, tem uma boa notícia, eles estão sendo perseguidos, mas eles não arredam pé. Agora fica claro o elogio que a gente viu há pouco, na abertura da aula, ou seja, era uma igreja que realmente demonstrou o amor, a fé e a esperança na prática. Eles não eram teóricos. Lembra que dentro da teologia nós temos a ortodoxia, que é o caminho reto, a doutrina reta, mas dentro da teologia nós não podemos se esquecer da ortopraxia, ou seja, é a prática correta. Eu digo que Jesus é o meu Salvador, mas eu vivo como se ele não fosse. Eu digo que eu sou dele, mas eu vivo como se não pertencesse a ele. Eu digo que entreguei a minha vida a Jesus, mas na hora de negociar eu faço outras coisas. Não resista à primeira tentação, por menor que seja. Ou seja, eles estavam sendo aprovados em todos os critérios. Então, essa é uma excelente notícia. Por outro lado, eles estavam passando pela perseguição, por outro lado, eles ficaram com dúvidas, porque como Paulo teve que sair apressadamente, os assuntos sobre a morte e a ressurreição não ficaram claros. Então, havia essa fé, mas havia ali uma dúvida. A dúvida dos irmãos que já tinham morrido. Ou seja, então eles não vão se encontrar com Cristo como nós. Isso gerou essa preocupação. Né? E Paulo agora, então, por isso que vai dar uma resposta. Então, aqui a resposta de Paulo, por gentileza, filho. Saudação híbrida. Graça, que é o grego modificado, e paz é o semita shalom. Podem ver que essa saudação, ela é a saudação do Novo Testamento, em especial paulina, né? É claro que aqui, caris, né, aqui essa é a pronúncia, e aqui é shalom. Mas no grego, quando está escrito, é caris kai eirene, né? Ou seja, graça e paz. Né? É que esse paz do eirene seria o mesmo que o shalom, shalom Adonai. Então perceba que Paulo, ele dava essa saudação, tá bom? O objetivo? Congratular pelo progresso cristão e exortar ao consolo por meio da expectativa da parousia. Então, aqui Paulo, ele exorta para que os irmãos sejam consolados e ele diz, olha, não se preocupem, o rei virá, ele virá. Não tenha essa, eu diria, essa frustração, né? Fiquem tranquilos, ele virá. Ou seja, assim como um rei entrava em uma cidade e era muito bem recebido, esse rei, que é o rei supremo, virá nos buscar. Então perceba que Paulo começa em 1 Tessalonicenses dando uma resposta, tá bom? E aqui é o que nós lemos na nossa abertura. Pode ler para nós, Fia? A tríade de virtudes em ação. 1 Tessalonicenses 1:3. A fé produz obras, a crença interna gera ação visível. Amor, resultado em labor, trabalho, feitos de gentileza e abnegação. E esperança gera constância. A expectativa escatológica sustenta a igreja sob perseguição. E pode concluir? O ministério de Paulo, entre eles, foi o próprio exemplo prático dessa tríade, caracterizado pelo amor e abnegação. Deixa eu falar algo aqui mais um pouco sobre isso. A palavra de Deus, quando Paulo escreve, inclusive aos Filipenses, ele vai falar uma frase sobre Timóteo que tem tudo a ver com a vida de Paulo aqui. Quando ele está escrevendo aos nossos irmãos, tanto de Filipenses quanto de outras cartas, ele diz assim, olha, eu recomendo a vocês Timóteo, porque além de aprovado, ele não busca os seus próprios interesses. Guarde isso. No reino de Deus, só tem um ministério longevo,
frutífero e realizado, quem faz, mas o faz não buscando seus próprios interesses. Se eu desejo ter um ministério regado de significado e de propósito no reino de Deus, eu preciso ter essa essência. Porque pode ver, Paulo aqui, ele viu gerar aquilo que ele vivia nessa pequena igreja, ou nessa igreja recém-organizada. E essa igreja tinha fé, tinha amor, tinha esperança, mas ele era o grande exemplo de fé, de amor, de abnegação e de esperança. E quando eu sou um servo que sirvo, ou de trás dos bastidores, ou quem sabe em protagonismos visuais, como no púlpito, como numa aula, como no louvor, como na evangelização, não importa. Se eu quero ter um ministério frutífero, realizado e longevo, com a graça e o selo do Espírito, eu preciso fazer a obra de Deus e todo o trabalho que vem sobre mim ou para mim com as motivações corretas. E quais são elas? Buscar fazer sem buscar o seu próprio interesse. Ponto. Aplicando aqui, na vida e no trabalho secular, não necessariamente. Porque muitas vezes no trabalho você está atrás de um salário, está atrás de uma promoção. Então percebam que essa verdade ela tem a ver com o ministério e não com todas as áreas da vida. O irmão que é cristão, que ele é dedicado e a empresa não o valoriza, ele tem que procurar uma empresa que o valoriza. Ele não está agindo erradamente de buscar uma empresa melhor. Pelo contrário, ele tem que fazer isso. Ou seja, a motivação dele não é, muitas vezes, dessa forma como Paulo disse a Timóteo. Olha, Timóteo não busca os seus próprios interesses. Na vida, a gente precisa buscar os nossos interesses. A gente precisa ser valorizado. A gente precisa ser honrado. Porque essa é a característica da nossa vida. Mas quando entra ministério, é diferente. Eu não posso servir uma igreja buscando os meus próprios interesses. Porque no dia que eu faço isso, eu tenho data de validade do ministério. Ou seja, o Espírito Santo já não estará mais conosco. Essa é uma resposta, porque tem tanta gente que naufraga no reino. Agora, olha só que coisa misteriosa. Existem pessoas que, inclusive, não são cristãs, mas elas amam tanto o próximo que elas se dedicam pelo próximo, sem buscar o interesse de si. Essas pessoas, elas terão também continuidade? Elas terão longevidade? Elas terão êxito? O que vocês acham? Nós estamos falando agora de uma pessoa e de uma ONG que não tem nada a ver com religião. Imaginemos uma pessoa até que seja ateu, não crê no espiritual. Será que essa pessoa ela vai ter significado e propósito numa ONG? Vocês concordam? Porque quando você está ajudando alguém, você não se coloca como alvo, você coloca o outro. Mesmo que essa pessoa, olha só que isso é maravilhoso, meus irmãos, mesmo que essa pessoa não confesse da nossa fé, seja um ateu, ou até mesmo de uma outra religião, quando ela põe o outro em pauta, o que ela está demonstrando? Está demonstrando amor. E quando a gente demonstra amor, eu mesmo não sendo servo de Deus e não tendo uma clareza do Deus de amor, eu estou cumprindo algum mandamento mesmo sem ter a percepção do divino. Por isso que tem pessoas que muitas vezes na vida elas brilham e elas brilham que parecem um servo de Deus, mas porque elas estão fazendo o que é correto. Só para concluir, é mais ou menos aquilo que aprendemos. Jesus é a verdade.
ele é a chave mestra de todas a verdade. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que é de um puritano, que ele diz o seguinte, que Jesus é a chave do baú das verdades de Deus. Quando nós cremos nele, nós abrimos o baú de Deus, da criação, e enxergamos muitas outras verdades dessa vida. Mas ele é essa grande verdade, que abre, né, esse grande baú. É Jesus que é essa chave. Por que eu estou falando isso? Uma pessoa pode não ser cristã, pode ser um ateu, mas quando ela vive em integridade e em verdade, ela está no caminho de Deus, mesmo não sabendo que está. Mas ela está vivendo debaixo dos princípios espirituais de Deus. Mais um exemplo aqui. Deus criou o casamento. O casamento ela é uma instituição que não nasce nessa terra. O casamento nasce no céu. Olha só que coisa linda. Por isso que a instituição casamento nunca cairá por terra. Porque ela nasce num ambiente quase que eterno. Ela nasce no paraíso. E nós, seres humanos caídos, desfrutamos dessa bênção, que é a bênção do casamento. A pessoa pode ser ateu, mas quando ela casa, ela está debaixo da bênção do casamento. E por estar assim, ela vai ter filhos, vai ter um lar harmonioso, e se eles continuarem preservando o amor e a fidelidade, eles vão desfrutar dessa bênção, ou como chamam os católicos, desse sacramento, mesmo sem considerar os termos religiosos. Entenderam? Ou seja, percebam que a motivação correta, ela é fundamental, voltando aqui ao ponto, para um servo de Deus. Porque, como eu disse, irmãos, a obra de Deus não é nós. Então, qual é a motivação correta? Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o próximo, como a nós mesmos. Ou seja, entendam, fazer a obra, como Paulo disse de Timóteo, ele não busca interesses próprios, muda tudo. Por isso, guardem isso. Todo aquele que busca o interesse próprio tem um carimbo de data de validade. Uns duram 6 meses, 3 meses, outros duram até alguns anos, mas eles vão naufragar, porque eles estão fazendo para serem reconhecidos, estão fazendo para serem valorizados, estão fazendo buscando seus próprios interesses. Quando eu busco o meu próprio interesse, eu já não estou buscando o interesse do meu próximo, e muito menos o de Deus. Quando eu não busco o meu próprio interesse, eu estou liberto. Por isso eu posso buscar o interesse de Deus. E aí eu posso buscar o verdadeiro interesse do próximo, e aí eu acerto. E aí eu tenho o selo do Espírito, e eu triunfo. Tá bom? Então, diga, Tomé. Não, eu só ia fazer um comentário sobre a pergunta que o pastor fez, se prosperava, né? Não. Eu acho que até prospera, mas aí entra naquela passagem de Mateus que Jesus fala, né? Que aquele que dá com a mão direita, que a esquerda não saiba, porque quem faz para ser visto já recebeu a recompensa, quer ser visto. E não espere nada de Deus, né? Exatamente. E como eu disse, para essa vida, Tomé, buscar o seu próprio interesse é fundamental. Porque você valoriza o seu trabalho, você é valorizado, só que lembram, irmãos, uma coisa é o trabalho humano, outra coisa é o trabalho sagrado. São coisas distintas. E por que discernir isso é importante, irmãos? Porque tem vezes que a gente está trabalhando na igreja como a gente está trabalhando no mercado de trabalho. E a gente se frustra. Porque muitas vezes, ao invés dos irmãos nos valorizar, vem só chumbo grosso. E se eu estou buscando o meu próprio interesse, eu desanimo, eu falo, pelo amor de Deus, eu estudei tanto para dar uma aula, estudei tanto para cantar, estudei tanto para pregar, só sou criticado. Mas quando eu busco o interesse do outro, eu ouço de Deus. É como se Deus dissesse-nos, fique tranquilo, meu filho, fique tranquilo. Estão te criticando é porque eles não entenderam ainda o que é a minha obra, o que é o meu reino. Eles estão te criticando porque estão tudo na carne. São tudo carnal.
mas uma hora eles vão aprender. Continue fiel. E aí você pega a crítica e não se permite se abater e continua fazendo que nem Moisés, orando, intercedendo pelo povo rebelde, entendeu? E não desanima. Moisés é o grande exemplo, né? Tá bom? Vamos prosseguir? Pode ler para nós. Leia, Tomé, por gentileza. A dinâmica do arrebatamento. Aqui, Paulo está dando em 1 Tessalonicenses, já que eles estavam com crises, com dúvidas, tristezas, por causa dos irmãos que tinham morrido antes da volta de Jesus, então vem Paulo agora e consola-os. Pode ler para nós também, por favor. A dinâmica do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. O consolo para a tristeza ante a morte física. Passo 1. Descendência. O Senhor desce do céu com alarido e voz de arcanjo. Aqui está o passo 2. Passo 2. Ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, não perdem a glória. Passo 3. Transformação. Os vivos são imortalizados, glorificados em seus corpos ainda mortais. Passo 4. Encontro. Juntos são arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Aleluia! Paulo dá a resposta. Não se aveste, bichinhos. Não se aveste, como diz o nordestino. Fique calmo. E aí Paulo diz isso. Só que nós vamos aprender, logo depois dessa carta, eles continuaram com dúvidas. Por isso que vem a segunda carta. E aí, leia aqui para nós também, por gentileza. O estado de prontidão exige vigilância e conduta moral, distinguindo os crentes daqueles que são apanhados de surpresa. Ou seja, Paulo aqui nessa carta mostra para eles, não fiquem preocupados. O Senhor virá, ele descerá do céu, haverá o tocar da trombeta do arcanjo, do anjo, e depois os mortos, eles vão se encontrar com Cristo. Depois, quem estiver vivo vai ser transformado. E por último, juntos nos encontraremos com o Senhor. Né? Tá bom? Aquilo que já sabíamos. Agora, a estrutura da primeira carta. Leia para nós, Tomé, por gentileza. Primeira congratulações, capítulos de 1 a 3. Ação de graças pela conversão exemplar, reminiscências do ministério abnegado de Paulo, celebração do relatório favorável de Timóteo, oração fervorosa pela igreja. Aqui mostrando as congratulações, ou seja, olha, que alegria, viu? Que alegria estar com vocês. Então, capítulo 1 ao 3 vai trabalhar dentro disso. E aqui vem o capítulo 4 e 5. Exortações, capítulo 4 e 5. Moralidade, rejeição da conduta imoral, trabalho, vida tranquila e labor manual, contrariando a aversão grega ao trabalho, consolo, a esperança na parousia diante da morte, prontidão, espera vigilante pelo dia do Senhor. Ou seja, aqui ele dá algumas recomendações. Eles estavam de parabéns, mas é aquilo, precisam melhorar. Eu gosto sempre de citar essa frase, que o amor, ele sempre nos acrescenta sem jamais nos completar. Ou seja, era uma igreja que já tinha aprendido a amar, mas podia melhorar. Era uma igreja que tinha fé, mas podia melhorar. A fé também sempre nos acrescenta sem jamais nos completar. E a esperança, pastor? A mesma coisa. Eu tenho muita esperança, já fui elogiado, já fui aprovado nela, não tem problema. Há espaço para mais esperança, porque a esperança sempre nos acrescenta sem jamais nos completar. Só nos tornaremos pleno de fé, de esperança e de amor na glória, tá bom? Enquanto estivermos aqui, é possível crescer um pouco mais, tá bom? Então, tudo bem? Essa é a estrutura no material que eu tinha passado para vocês, que seria aquele material da Bíblia em esboço.
ele também tem outras estruturas, tá bom? Então, vamos continuar aqui, e aí já eu passo para vocês. Leia para nós, Tomé, por O gentileza. interlúdio. O crescimento do fanatismo. O que aconteceu entre a primeira e a segunda carta? A ameaça externa, a perseguição contra a igreja se intensificou, falsas mensagens, instruções orais a cartas forjadas circulam em nome de Paulo, afirmando que o dia do Senhor já havia chegado. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 2. Fanatismo interno. Crentes abandonaram seus empregos e negócios vivendo na ociosidade sobre a crença do retorno imediato de Cristo, usando a parousia como fuga da perseguição. Ou seja, aconteceram algumas coisas difíceis também. Então, entre a primeira e a segunda carta, a gente vai notar que houve, por causa da perseguição, algumas mudanças de perspectiva. Além disso, como a gente acabou de ver, essa informação que inclusive está aqui em 2 Tessalonicenses 2, do versículo 1 e 2, ou seja, instruções orais ditas como se fossem de Paulo, que não era de Paulo, e cartas forjadas, circulando como se fosse Paulo. Lembram? Não foi uma perseguição de judeus? E nós não podemos dizer quem foi que fez, mas vamos imaginar que esse grupo de perseguidores forjaram situações, se passando por Paulo. Então, aquela igreja que tinha acabado de ser consolada, agora começa a ter, vamos dizer assim, um dissabor. A perseguição se intensifica, chegam palavras dizendo que é de Paulo, mas não é de Paulo, e, de fato, uma carta também como se fosse de Paulo. Lembra que quando Paulo geralmente escrevia a sua carta, havia um amanuense e, por último, ele assinava para evitar esse tipo de coisa. Então, percebam que aqui foram situações que se agravaram e, para dar um tempero extra, alguns irmãos foram para aquela fé fanática, aquela fé radical. Porque já que Jesus virá, já que a parousia, ou seja, a grande presença do grande rei virá em qualquer momento, e nas escrituras, o mestre, ou melhor, nas palavras dos apóstolos, o mestre já tinha dito que viria em qualquer momento, então para que trabalhar? Para que trabalhar? Não, vou abandonar o trabalho, vou ficar só orando na igreja. E Jesus vai vir a qualquer momento, então eu não quero saber de outra coisa. E para que eu vou ficar trabalhando na minha loja aqui, se tem um judeu lá me perseguindo, se tem o romano ali me perseguindo, eu vou parar com tudo e vou para as montanhas, vou virar uma pessoa que só contempla a Deus e ora e se consagra. Vou virar um essênio, né, irmãos? Entendeu? No novo formato, né? Então, percebam, isso foi um ponto bem curioso. Por isso que surge agora, em virtude disso, a segunda carta. Tá bom? E aí vem a segunda carta. Leia para nós, Tomé, por gentileza. 2 Tessalonicenses, o motivo e a correção. Escrita de Corinto, pouco depois da primeira epístola. Aquietar o fanatismo, explicar que a parousia não é imediata e que há eventos precedentes necessários. Trazer justiça escatológica. Garantir que no retorno de Cristo, os perseguidores serão julgados e os perseguidos aliviados. Capítulo 1. Restaurar a ordem prática. Comandar o retorno ao trabalho diário normal e aplicar ostracismo disciplinar aos ociosos e desobedientes. Capítulo 3. Olha só que interessante. Segunda carta, então, é escrita de Corinto também. E olha só, aqui Paulo já começa a pôr um ponto de equilíbrio aos fanáticos. Olha, a parousia é um fato. Acontecerá. Quando acontecerá, não sabemos. Nós não sabemos. Mas haverá alguns eventos, e nesses eventos
nós deduzimos que ali, nesses eventos, o Senhor vem. Ao mesmo tempo, percebam, irmãos, como há um cuidado daquele que ensina, ensinar corretamente. Mas, mais uma vez aqui, Paulo foi extraordinário, porque Paulo tinha aprendido com o Senhor, Paulo tinha recebido revelações do Senhor, e agora Paulo estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, agora, como o Tomé leu nesse segundo ponto, né, trazer justiça escatológica, garantir que no retorno de Cristo, os perseguidores serão julgados e os perseguidos aliviados. Dando essa ideia, não se preocupem, fiquem tranquilos. Na hora que o mestre vir, ele vai buscar-nos, trazerá alívio e condenará aquele que nos persegue. E ao mesmo tempo, lembra que eu tinha mencionado há pouco que muitos abandonaram o trabalho? E agora Paulo vem e mostra, não, parem com isso, voltem à vida regular, voltem à vida ordinária. Ela é cansativa, ela é exausta, mas ela é uma bênção de Deus também. Guardem essa frase, meus irmãos, o trabalho é sagrado. Como domingo preguei, né? Há uma ordem que podemos deixar bem definida na nossa vida para a gente ajustar a nossa vida na agenda divina para que a gente conquiste tudo que Deus tem para nós. E ali eu citei, né, o pastor Edson Rebustini, que aprendi que essas são as 5 prioridades da nossa vida. Em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, trabalho. Quarto lugar, ministério. Quinto lugar, nossa vontade. Ou seja, mas Deus não está em primeiro lugar? E o ministério, por que está em quarto lugar? Meus irmãos, há uma questão de estrutura. Ora, se eu preciso trabalhar para cuidar da minha família, eu não posso inverter colocando o ministério, porque eu estou comprometendo a minha família, a igreja e as pessoas ao meu redor. Ou seja, Deus está acima de tudo, inclusive nas nossas atividades. E a família? Por que não veio o trabalho antes da família? Porque a família é mais importante do que o trabalho. Mas o trabalho ele é importante para cuidar de uma família. Percebam, a família vem depois de Deus. Deus acima da família. E depois vem a família. E o trabalho está abaixo da família. Porque do que me vale ter um trabalho ou dinheiro se eu não tenho uma família? Já estou no 3º, 4º casamento. E agora, por trabalhar, cuidar de uma família, glorificar a Deus, porque quem cuida de alguém já vive um milagre e glorifica a Deus, agora eu posso fazer o ministério. Poxa, pastor, mas me sobra pouco tempo para o ministério. Vem cá, Deus não está só no ministério. Deus está quando você está na família e Deus está te usando quando você está no trabalho. O seu ministério na igreja é um ponto de um contexto muito maior. Logo, eu não dedico o meu resto, eu dedico a minha fina flor, aquele pouco de tempo que eu poderia dedicar para fazer a minha vontade, eu faço a vontade de Deus, cuidando da minha família, valorizando pelo meu trabalho e com o meu trabalho, inclusive, investindo no ministério. Porque muitas vezes, olha o dízimo onde entra, a gente realmente, com o nosso dízimo, a gente abençoa o ministério. Percebam, então Deus está em primeiro lugar, mas se essa ordem não estiver bem equacionada, a gente vive uma tensão. E por último, nossa vontade, nossos hobbies, aquilo que a gente quer. Quando a gente estrutura desse jeito, meus irmãos, não tem ministério que não prevaleça. Daniel viveu essa dimensão. José do Egito viveu essa dimensão. Nós vivemos essa dimensão. Os únicos que acabam mesclando e unindo aqui trabalho e ministério são aqueles que são separados para o sacerdócio. Agora, olha que interessante, irmãos. Mesmo eu, como pastor de vocês e professor de vocês, eu tenho trabalho no ministério, eu tenho, né, no caso, o trabalho, mas eu tenho que saber separar o que é ministério e o que é trabalho.
Você concorda? O trabalho de um pastor está ligado ao ministério e o ministério está ligado ao trabalho. Mas olha como é fácil. Quantos são os pastores que invertem a ordem? Colocam o ministério e o trabalho à frente da família, quando vai ver, vira uma bagunça. Nem cuidam bem da família, nem cuidam bem do seu trabalho, muito menos do seu ministério, e acabam adoecendo. Por isso que a gente tem que saber ter muito equilíbrio, né? E aí Paulo, então, agora coloca ordem, como ele sempre fez nas suas demais disciplinas, mostrando, olha, quem não trabalha, não coma. Tá bom? Joia? Tranquilo? E aqui é uma discussão mais detalhada que a gente vai debater apenas na matéria de escatologia, mas lê para nós, Tomé, os precedentes do retorno de Jesus, da aparição de Jesus, da volta do rei. Quando o rei voltar, há um programa e há uma evidência. Leia para nós, Tomé, por favor. Os precedentes da parousia, segundo Tessalonicenses 2. O cronograma do ainda não. A força restringidora, algo detém o mal atualmente, governo humano ou Espírito Santo, igreja. A remoção, a força que detém a retirada do caminho. A rebelião, a apostasia, um abandono em massa da verdade. O homem da iniquidade, a manifestação pública do líder mundial anticristo. O dia do Senhor, Cristo retorna e destrói o iníquo com o sopro da sua boca. Essa é a ordem, esse é o programa. O grande ponto de tensão está aqui, meus irmãos. A gente não sabe direito o que é quem o detém. É o governo humano? É o Espírito Santo? É a igreja? Nós não sabemos, tá bom? Então, quando aquele que o detém, de fato, né, haverá essa remoção, a força que o detém é retirada do caminho. Logo, vem então esse grande momento de apostasia. Nós entendemos que é o momento em que o anticristo se manifesta. Pode ser a própria vontade de Deus aqui? Pode ser. Quem detém? Deus. Pode ser muita coisa, meus irmãos. Guardem isso que eu aprendi com o pastor Ernesto Nini. Nunca afirmem o que Deus não afirma. Podem deduzir, podem colocar as suas opiniões, mas não afirme o que Deus não afirmou, tá bom? É muito perigoso a gente fazer afirmações. A Bíblia deixa claro que alguma coisa detém. O que é, nós não sabemos. Mas em escatologia a gente trabalha um pouco mais, tá bom? Né, Tomé? Esse é um assunto aqui que pega fogo, né? Entendeu? Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? O perfil do homem da iniquidade, lê para nós, Tomé. Perfil do homem da iniquidade, a reivindicação. Exigirá adoração a si mesmo, ostentando-se no templo de Deus, semelhante a Marcos 13, versículo 14 e Apocalipse 13. A tática. Operará com poderes, sinais, prodígios da mentira e ludíbrios contra os que perecem. Ou seja, ele vai advogar que seja adorado e por realizar milagres, sinais, prodígios, muitos o seguirão. Meus irmãos, aqui é um ponto muito curioso. O anticristo, ele será um grande líder político e religioso, tá bom? Isso é fato. Como será? Quando será? De que forma vai acontecer? Nós não sabemos. Agora estão falando que a IA é o grande anticristo, né? Mas, irmãos, dá para saber o que é? Não dá. Pode ser muita coisa, pode não ser. Uma coisa é fato, todos saberão. Todos saberão. E a gente não tem que viver aqui debaixo de uma neura sobre essa questão, tá bom? A origem do conceito, Marcão? Origem do conceito. Mito de Nero redivivo,
Redivivo, é isso? Isso. Mito de Nero redivivo? Não. O conceito é anterior a Nero. Aceitar isso forçaria datar a epístola falsamente após o martírio de Paulo. Resumindo aqui, meus irmãos, é mais ou menos como se... como que eu posso dizer? Essa carta, para alguns, foi escrita, segundo a opinião de alguns, né, depois da morte de Nero. Então, a gente acredita que essa opinião é inválida, tá bom? É uma discussão que a gente não vai gastar muito tempo agora, mas se também ficarem achando que essa pessoa, o homem da iniquidade, é Nero, dificulta. Por que Nero ele é colocado aqui como o homem da iniquidade? Vocês vão lembrar, porque Nero ele acusa os cristãos de queimarem Roma, e ele persegue os cristãos, inclusive é debaixo da ordem de Nero que Paulo ele é decapitado. Lembram que a morte romana mais vexatória era a morte de cruz, e uma das mortes mais cruéis que o ser humano já inventou. Paulo, como era um cidadão romano, ele recebeu uma morte chamada, abre aspas, de morte digna, fecha aspas. Por isso que ele foi decapitado. É rápido, então a pessoa não sofre tanto. Então Nero foi muito cruel. Então, dizer que esse homem da iniquidade é Nero, que o escritor estava falando que é Nero, é quase como dizer o seguinte, que o escritor dessa carta foi depois de Nero. Ou seja, Nero, ali por volta do ano 60. Então, a gente sabe que essa carta foi antes, tá bom? Então, força, como disse aqui, aceitar isso forçaria datar a epístola falsamente após o martírio de Paulo, tá bom? Raízes reais, pode ler para nós? Raízes reais. A poluição do templo por Antíoco Epifânio, 168 a.C., é primariamente a profecia de Daniel 9:27, 11:31, sobre a abominação da desolação. Então, voltando aqui a esse mito de Nero, irmãos, o homem da iniquidade aqui trouxe para muitos uma comparação que poderia ser Nero, porque realmente Nero foi muito cruel. Ele queria reconstruir Roma, já que não conseguiu, tinha uma cidade que predominava os cristãos, ele mesmo, dizem alguns historiadores, incendeia Roma e bota a culpa nos cristãos. E agora começa uma perseguição, porque agora o Senado, que não queria aprovar a reconstrução de Roma, segundo a maquete que ele tinha feito, agora a cidade estava queimando. Acharam um culpado. Político é político, meus irmãos. Os políticos, o Senado, falaram, tudo bem, então mata os cristãos, persegue eles. E aí Nero conseguiu, vamos dizer assim, né, fazer essa maldade. Só que ele era um psicopata, né, meus irmãos, um lunático. O que Nero fez na história foi absurdo. Mas voltando. Então, quando a gente fala do homem da iniquidade, e a igreja ali primitiva vivendo esses dilemas, e cristãos em Roma, que era a capital do império, sendo os cristãos perseguidos, parecia que o homem da iniquidade era Nero. Estão entendendo? Só que, de fato, quem é esse homem da iniquidade? O texto bíblico que tanto Marcos quanto outras porções vão mostrar é o seguinte, dando aquela ideia que Daniel também tinha dito, vai ser profanado. Assim como Antíoco Epifânio IV fez, o anticristo o fará. Pode ver que Jesus ele deixa clara essa ênfase. Então, assim, nós sabemos que isso vai ser em algum período, e olha só que interessante, hein, irmãos? Durante esse período, até mesmo os dias de Nero, o templo ainda estava de pé. Então, enquanto havia templo de Salomão, qualquer hora poderia ser o momento do homem da iniquidade. E agora?
Se passaram quase 2000 anos e o templo não foi reerguido. Mas eu pergunto, o templo vai ser reerguido? Vai, porque Deus falou que aquela nação, que a nação de Israel existiria e que o templo voltaria a estar de pé. Isso é um fato. Então, para nós hoje, o templo é uma grande evidência de que o final dos tempos está próximo. Agora, meus irmãos, vamos lá. Os judeus erguem o templo. Nós, se nós não conhecemos as escrituras, a gente vai falar assim, não, então a qualquer hora vai vir o anticristo. Pode ser que dure mais 70 anos, mais 100 anos, está entendendo? Quando vai acontecer, nós não sabemos. Percebam que nesses dias o templo estava de pé. Hoje o templo não está de pé. Então isso prova que o relógio de Deus está próximo, mas nós não sabemos quando, tá? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Para a gente finalizar, né? A estrutura da segunda carta, leia para nós, Tomé, por gentileza. Número 1, a perseguição. Capítulo 1. Ação de graças pela constância sob sofrimento. A certeza do juízo divino contra os opressores no dia do Senhor. 2. A parousia. Capítulo 2. Negação de que o dia já chegou. A lista dos eventos precedentes. Rebelião e o iníquo. Garantia de que os tessalonicenses estão isentos da condenação. 3. Exortações práticas, capítulo 3. Comando para o trabalho industrioso, ostracismo disciplinador para membros desobedientes. A autenticação, capítulo 3, versículo 17. Paulo encerra com sua própria assinatura à mão como garantia definitiva contra as cartas forjadas. Mostrando mais uma vez, olha, estou escrevendo aqui. Então a estrutura de 2 Tessalonicenses é essa: a perseguição, o retorno à parousia e exortações práticas, dando aquela ideia, vamos olhar para o futuro, aguardar o grande advento, mas vamos ter os nossos pés no chão. Ou seja, vamos trabalhar, vamos viver a monotonia do dia a dia, Deus está conosco, vamos expandir o reino, Deus está também na vida ordinária, faz parte, basta você estar alinhado com Ele, tá bom? E assim fechamos, meus irmãos, né? Aqui é um assento, temos mais esses 2 slides. Síntese, matriz comparativa das epístolas, olha só, o tom principal de 1 Tessalonicenses, pastoral, consolador e congratulatório. Já de 2 Tessalonicenses, firme, corretivo e disciplinar. O foco escatológico, em 1 Tessalonicenses, o arrebatamento e a iminência, esperança e livramento. Ou seja, Deus vai vir nos buscar. Será a qualquer momento. Já o foco da escatologia, os precedentes e a demora, o anticristo e o juízo, ou seja, haverá um roteiro. O problema endereçado, 1 Tessalonicenses, tristezas pelos crentes falecidos. Já na segunda carta, fanatismo, falsas profecias e ociosidade. E exortação central, na primeira carta, permaneçam puros e consolem-se uns aos outros. Na segunda carta, retornem ao trabalho e mantenham a estabilidade. Olha como Paulo conseguia, né, irmãos, ser assim prolixo, né, e corretivo, tá bom? E o último slide, a linha do tempo. Opa. Não, ainda temos mais esse outro. A linha do tempo escatológico unificada, né? 1. A força restringidora em ação, ou seja, do presente. 2. A remoção da força restringidora. 3. Rebelião, a apostasia. 4. Manifestação do homem da iniquidade. Percebam, há uma apostasia e há manifestação. Na apostasia, prepara-se o terreno para a manifestação do homem. Nunca no momento de avivamento haverá manifestação desse homem. É na apostasia. Por quê? Porque quando esse homem vier, que é o homem da iniquidade, muitos desses que apostataram
vão adorá-lo. Tá bom? Então, a apostasia, quando falamos aqui, é mais geral. Não quer dizer que não terá crentes lavados e remidos e fervorosos aqui. Claro que haverá. Quinto, a parousia, o Senhor desce, mortos ressuscita, vivos glorificados. E sexto, a destruição do iníquo e o juízo dos perseguidores. Né? A lacuna profética. Esse esboço, embora profundo, é intencionalmente incompleto. Para a visão total, deve ser sobreposto ao discurso das oliveiras e ao Apocalipse. Aqui é uma síntese, né, irmãos? Ou seja, ele deu só uma síntese. Nunca é completo, tá bom? Discussão e investigação posterior, né? Reflexões a partir da teologia tessalonicense. 1. Tradição e profundidade. Aqui algumas perguntas, né, para a gente poder pensar um pouco mais, né? Então, quais doutrinas e com qual profundidade Paulo já havia ministrado oralmente em apenas um mês? Ou seja, vocês notem, irmãos, surgiram dúvidas, porque em um mês não dá para você ensinar tudo, né? Então fica muito difícil. Com isso, se compara ao nível da pregação evangelística moderna, mesmo ele não explicando tudo, o que o autor ele quer mostrar? Em menos de um mês, Paulo falou e deu uma comida sólida e eles absorveram. Isso é maravilhoso. Não preencheu tudo, mas, irmãos, vamos lá, a gente vai fazer um seminário de 3 anos para a gente aprender o básico. Então, perceba o nível dos nossos irmãos de Tessalônica e de Bereia. Estão entendendo? Reação humana. Então, quando a gente critica, né? Os irmãos de Tessalonicenses não entenderam muito bem. Meus irmãos, eles eram novos na fé e já estavam comendo macarronada, lasanha, peru, frango assado com maionese. Eles não estavam no leitinho, né? Estão entendendo? Então, estão de parabéns. Estão ou não estão? Pelo amor de Deus. 2, reação humana. Sabendo que o que Paulo corrigiu em 2 Tessalonicenses, qual deve ter sido a reação imediata da igreja ao ler a primeira carta? Como eles interpretavam mal a consolação? Ou seja, depois que Paulo vem e resolve o problema, agora eles entendem perfeitamente a primeira carta. Né? Ou seja, essa foi uma reação natural. Você precisa ser esclarecido, né? O debate do arrebatamento. Como as diferentes visões teológicas, exemplo de Waldword, defendendo pré-tribulação, versus o Lade, defendendo pós-tribulação, organizam esses eventos em seu próprio diagrama. O que o autor está querendo dizer aqui? Hoje nós temos o debate, né? Sou pré-tribulacionista ou sou pós-tribulacionista? Percebam, hoje essas visões, elas se completam. Aqui, meus irmãos, até para a gente pôr um ponto final, a gente não deve ser radical nesses pontos, tá bom? Uma coisa nós precisamos ser radical. Jesus virá. A grande parousia acontecerá. Quando vai ser? Aí vamos para a nossa classe de escatologia, vamos aprender com os clássicos, vamos ouvir todas as opiniões e vamos aprender com Deus na história. Porque uma coisa é fato, vai acontecer. Como será? Como se dará? Quando acontecerá? Isso é um mistério que pertence só a Deus. Tá bom? Então, tudo bem até aí? Tranquilo? Fechou? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Só para vocês, para a gente fechar, né, eu vou mostrar aqui para vocês, agora, olha só, aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidamente, o material do pastor Ernesto Nini, aqui, só para vocês verem, olha só, Janelas para o Novo Testamento, né, é o projeto do pastor Ernesto Nini e também do Bentes, tá bom? Então, aqui, meus irmãos, só para a gente fechar, a gente vai ver que segue a mesma ordem. Ó, Antioquia e... bom, aqui, vamos dizer assim, ele vai trazer alguns detalhes que o nosso querido irmão Gundry
não trabalhou. Então, eu vou trabalhar no próximo bloco esse ponto aqui, mas eu vou passar rapidamente, tá bom? Depois, para a gente... depois vocês estudem com mais detalhes e leiam a obra do Ernesto Tonini. Mas a gente vai fechar agora para não ficar um primeiro bloco muito grande. A gente retorna, eu vou ler com vocês, repassar rapidamente, e aí a gente fecha essa parte. Eu queria ter trabalhado os dois, mas para não ficar muito longo, eu vou tentar fazer um pouco rápido, tá bom? Só para mostrar as duas obras sobre o mesmo assunto, mostrando que elas se completam e que elas se enriquecem, se embelezam, tá bom? Tudo bem? Então a gente volta já já, tá bom? Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo, Vamos pastor. parar? Não, pode falar. Não, tranquilo. Tá bom. Então vou parar a nossa gravação, tá bom?